Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olá, meu aluno e minha aluna da tribo, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube, o canal da Tribo Concursos, para mais uma aula que nós aqui da tribo trazemos gratuitamente aqui para você. Você que está se preparando para esse concurso tão esperado, o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, edital publicado, aliás, as inscrições estão quase acabando, hein? Não esqueça, tá? E você agora está nesse, né, podemos dizer assim, nesse embalo de preparação que acontece agora também em meio à Copa do Mundo. Começou a Copa do Mundo, meu povo. É Copa do Mundo, amigo. Mas pra gente, a nossa Copa do Mundo aqui é o nosso concurso para a Assembleia Legislativa. Por isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje um compiladão, um resumão através de questões de alguns assuntos que estão lá no seu edital na matéria de informática. Então seja bem-vindo à nossa aula Ferramentas e Sistemas do Trabalho Legislativo. Esse item que está lá no seu edital, né? Ferramentas, Sistemas de Trabalho Legislativo. A gente vai discutir esse tema através de algumas questões feitas pela banca IDECAM. Vamos puxar aqui um pouquinho, então, do histórico da IDECAM para a gente poder discutir um pouquinho de alguns pontos que estão presentes nesse tópico aí do edital. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Lucas Costa, professor de informática aqui da equipe da tribo, e é com muito carinho que nessa noite gloriosa de Copa do Mundo eu venho trazer para vocês aqui, então, alguns desses tópicos, tá certo? O edital, nesse aspecto, né, ele é um pouco turvo, assim, fala algumas coisas que você fala, cara, será que ele está falando aqui de algum sistema específico? Né? Será que ele está falando de sistemas em geral e tudo mais? Mas algumas coisas são claras ali. No meio desse tópico ali, sistemas de trabalho, ferramentas ali, a gente tem editores de texto e editores de planilhas. Então aqui a gente sabe que a IDECAM fica muito à vontade de trazer aqui para nós, então, esses temas, né? E são assuntos que aparecem sempre nas provas dela. Por isso dá para a gente puxar bastante questões, tá certo? Então eu vou convidar você agora, então, a pegar seu material de estudo, papel, caneta, já se prepara para anotar todas as dicas que eu vou te dar aqui, ok? Nós vamos resolver várias questões da própria IDECAM e questões recentes, tá bom? Mas também não esqueça de deixar o seu likezinho, de você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, tá certo? Porque, gente, o conteúdo gratuito, em dia de Copa do Mundo, cara, é só a tribo, velho. Específico para a Assembleia Legislativa do Ceará,
é só a tribo mesmo, tá bom? Então, dá aquele like aí para poder dar aquela moral pra gente produzir mais conteúdos gratuitos para vocês aqui no canal do YouTube. E você que ainda não faz parte da tribo, já deixa o convite aqui também. Na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a nossa equipe e falar, poxa, eu estou me preparando, fiz a minha inscrição aqui para a Assembleia, queria saber um pouco mais da preparação aqui da tribo. Pode ter certeza que você vai se surpreender com a quantidade de itens, temas, simulados, mentorias, aulas, que tudo espera você lá na nossa plataforma, tá bom? Tenho certeza, você vai gostar muito. Deu tempo de pegar aí o materialzinho então? Tudo certinho? Podemos começar? Eu já vou começar a soltar questões então, de editores de texto e editores de planilhas, beleza? E aí, gente, como a banca não especificou ali, lembrem que editores de texto, claro, o principal deles, o mais famoso, é o Word, mas tem seus concorrentes aí no mercado. A IDECAM, por exemplo, cita bastante o editor de texto do pacote LibreOffice, que é o Writer. E pode ser até que surja na prova o editor de texto do Google, que é o Google Docs. Mas vamos dar uma preferência para o Word aqui nas questões, tá bom? Editor de planilha, nós temos o Excel como o principal, mas também podemos ter seu concorrente, que é o editor de planilhas do pacote LibreOffice, que é o Calc. Ou até mesmo o Google Planilhas pode acabar sendo mencionado. De qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, vamos lembrando e revisando alguns desses temas a respeito desses caras aí. Tá certo? Maravilha? Bora lá para a primeira questão, então. Vamos ver como é que está seu conhecimento? Vai colocando aqui no chat suas respostas, tá? Vai deixando aqui no chat para a gente poder ver se você está acertando, se você está errando, qual que é a sua opinião aí para a gente, tá bom? Então, vou começar aqui com uma questão de Microsoft Word. Questão recente, ó, questão de 2025 da banca IDECAM. Vamos ver como é que você lida, porque é uma questão longa, que vai falar de diversos recursos que nós temos dentro do Word. Vamos ver como é que você lida com isso, tá bom? Olha só, o Microsoft Word 2021 oferece diversos recursos para a criação e edição de documentos profissionais, incluindo ferramentas de formatação, revisão, estilos e design de página. Suponha que um usuário deseje padronizar títulos, numerar páginas e revisar ortografia em um documento extenso. Indique a alternativa que apresenta um recurso corretamente associado à sua função no Word 2021. O nosso camarada aqui está querendo fazer um monte de coisas, então, no Word. Tá certo? E aí a banca vai começar, então, a descrever alguns recursos. É claro, só um vai estar certo, então. Vamos em busca da verdade. Alternativa A. A opção contar palavras. Conhece essa opção, meu aluno? A IDECAM quer que você conheça, ó. Contar palavras. Localizada na guia Revisão, exibe estatísticas como número de palavras, caracteres e parágrafos do documento. B de bola, o recurso estilo permite aplicar automaticamente numeração de páginas no cabeçalho ou rodapé. Vamos em busca aqui da C, olha só. A guia revisão é utilizada para inserir quebras de página e definir margens personalizadas. A alternativa E já chega e diz assim: a função design permite aplicar fórmulas e cálculos automáticos em tabelas com base em macros. E, por fim, a ferramenta, na alternativa E, a ferramenta layout da página permite verificar a contagem de palavras do documento em tempo real. Como vocês viram que a gente tem duas alternativas aqui falando sobre essa tal ferramenta contagem de palavras, acho que eu vou começar falando sobre ela aqui para vocês, tá bom? Mas e aí? Qual alternativa vocês marcariam se vocês estivessem diante dessa questão numa prova? Ou se também quiser falar aqui na descrição, professor, eu não tenho ideia da resposta. Será bem aceito também o seu desabafo aqui, a sua sinceridade, viu?
Doutor, não saberia o que marcar aqui, não tenho ideia. Legal, é bom saber também que você não está sabendo, porque isso vai valorizar mais ainda aqui a nossa aula. Mas vamos lá então conhecer esses recursos? Vem cá, vamos começar então por essa ferramenta que foi dita na alternativa A e na alternativa E, a contagem de palavras. Vamos falar sobre isso aqui, eu vou mostrar essa ferramenta para vocês aqui agora. Dá uma olhadinha nesse próximo slide que vai surgir aí para você. Olha só. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês duas coisas então. Primeiro, onde que fica essa ferramenta aqui dentro do Word? E a ferramenta contagem de palavras que está aqui, ó, tá aparecendo aqui para gente, fica dentro, fica dentro aqui da guia revisão. Se você tiver aí no Word, acesse a guia revisão. Tem um Word aqui no meu computador, professor. Show de bola. Então aperta aí então a guia revisão e lá dentro você vai encontrar ela, a contagem de palavras. E aqui embaixo, a janela que aparece quando eu clico nesse botão. Se eu clicar no contagem de palavras, o que aparece ali embaixo para mim, então? Esse botão que, inclusive, o nome dele dá uma enganada boa nos candidatos, sabia? Porque o nome dele é contar palavras, não é verdade? Mas ele conta mais coisas além do que palavras, ó. Se você clica nesse botão, ele faz uma contagem de um monte de coisas no seu texto. Ó, ele conta quantidade de páginas, sim, ele conta quantidade de palavras também, é um fato, né? Quantidade de caracteres. Caracteres são as teclas digitadas. Então, quantidade de caracteres, incluindo os espaços, e também quantidade de caracteres se a gente quiser descartar os espaços, sem contar os espaços. Quantidade de parágrafos e quantidade de linhas. Então, tome muito cuidado com relação a esse botão, tá bom, meu aluno e minha aluna? Às vezes a banca pergunta assim, qual que é o botão que eu uso no Word para contar linhas? O nome do botão é o contagem de palavras, tá? É o contar palavras aqui pra gente, então. Então, vamos lá ver as duas alternativas que citavam esse botão? Olha a alternativa A. A opção contar palavras localizada na guia revisão exibe estatísticas como número de palavras, caracteres e parágrafos do documento. Gente, vocês viram que isso aparece lá mesmo? Né? Aparece na contagem de palavras, olha lá. Palavras, caracteres, parágrafos, tudo isso aparece ali na contagem de palavras. Então, essa alternativa A está parecendo ser muito boa. Muito boa. A outra alternativa que cita esse item aqui é a alternativa E. A ferramenta Layout da página permite verificar a contagem de palavras em tempo real. Mas a contagem de palavras fica na guia revisão. Não fica na guia Layout, não. Então, para acessar essa contagem, eu tenho que ir na guia revisão para que ela possa ser feita. Então, está errada a alternativa E, né? Aí já não fica boa, aí já não fica agradável aqui para a gente. Fiquemos com a alternativa A aqui, então, como certa com relação a esse botão. Deixa eu ver a alternativa B. O recurso estilo permite aplicar uma numeração de páginas no cabeçalho e rodapé? Não é não, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o recurso estilo. Ele fica lá na guia página inicial do Word também. Vai aparecer aí para você, ó. Esse aqui é o recurso... Deixa eu apagar aqui esses rabiscos todos que eu fiz, né? Esse aqui é o recurso estilo. Ele serve para a gente colocar aqui, né, efeitos, características visuais no nosso texto. Né? Deixar o nosso texto com características visuais bem diferenciadas. Aqui, então, você clica no estilo, o texto ele pega aquele estilo, aquela formatação, aquela característica visual. Tem nada a ver com numeração de páginas, tá bom, meus bebês? Então tá muito errada a B de bola. A C, a guia revisão é usada para inserir quebras de página e definir margens. Não é na guia revisão que a gente faz essas coisas, é na guia layout, tá bom? Na guia layout. E a D fala que a função design aplica fórmulas e cálculos automáticos em tabelas.
Não, a gente não tem nenhum recurso aqui para colocar fórmulas e cálculos automáticos em tabelas, galerinha. Não tem isso não, né? Nem na Guia Design, nem em nenhum outro lugar, tá bom? Então, a primeira que a gente está analisando, então, hoje é a alternativa A. Mas já deu para perceber, né? Para enfrentar a IDECAM, a gente tem que conhecer bastante os recursos dos nossos editores de texto. Porque muitas vezes, como a gente está vendo aqui, a questão não é só sobre um recurso. Ela cita vários recursos aqui na questão, então. Tá bom? Alternativa A. Vamos em busca de mais verdades, meu povo. Vamos em busca agora da... Ih, agora eu vou chamar vocês aqui para conversar comigo um pouquinho sobre planilhas, sobre Excel. E digo mais, vamos falar sobre uma questão desse ano da banca IDECAM. Eu poderia ter escolhido essa questão para aparecer para vocês na prova aí da Assembleia. Vamos ver aqui, então? Em uma planilha eletrônica, as células A4, B4 e C4 têm respectivamente os valores 5, 6 e 35. Então, vamos colocar aqui, ó. Em A4, a gente tem o número 5. Em B4, a gente tem o número 6. E em C4, a gente tem o número 35. Então, para poder ficar tranquilo e organizado nesse aspecto aqui, então, para a gente. Tá bom? Aí, na célula D4, o cara meteu essa fórmula aqui. A famosa fórmula C. Se A4 vezes B4 for menor que C4, é para escrever a palavra válido. Se não, é para escrever a palavra inválido. Professor, mas como é que funciona essa fórmula mesmo? Essa tal fórmula C? Gente, a fórmula C, para quem não está acostumado, ou já viu, mas não lembra, professor, eu lembro que teve uma época que eu vi alguma coisa sobre ela, mas eu não tenho muita certeza do que está rolando aqui, não. A função C é uma função que ela é composta basicamente de 3 partes clássicas aqui para nós. Essas partes clássicas são um teste lógico. Esse teste é a situação que o Excel vai analisar. Opa, volta aqui nas minhas anotações. A resposta que o Excel deve dar, a resposta que o Excel deve escrever, se esse teste for considerado verdadeiro, e a resposta que o Excel deve escrever se esse teste for considerado falso. Um teste, a resposta caso ele seja verdadeiro e a resposta caso ele seja falso. Então, aqui a gente tem essas 3 partes, ó. Isso aqui é o teste lógico, essa primeira parte, isso vai até o ponto vírgula lá, né? Aqui a gente tem a resposta se ele for verdadeiro e a resposta se ele for falso. O teste lógico, gente, é sempre uma comparação entre valores, entre informações. Então, aqui, o que o Excel precisa analisar? Ele precisa ver se, quando eu fizer A4 vezes B4, o asterisco é sinal de vezes, né? Se esse valor que vai sair aqui é menor do que o valor de C4, perdão. Se isso for verdade, tudo isso aqui for verdade, o Excel vai responder com o que está aqui no meio. Agora, se isso tudo for falso, o Excel vai responder com o que está aqui na última parte. Vamos fazer esse cálculo? Ó, a gente acabou de ver que A4 é o número 5 e B4 é o número 6. Então, aqui ficou 5 vezes 6, se isso é menor que 35. Aqui em C4 está o valor 35. 5 vezes 6 é 30. Então, o nosso teste basicamente se tornou em... Atenção, 30 é menor do que 35? Vocês concordam comigo que isso é verdade? 30 é menor que 35. Esse teste ele é considerado verdadeiro. Quando o teste é considerado verdadeiro, o Excel responde com o que está aqui na parte do meio da fórmula, né? Na parte central aqui da fórmula, então. O que está na parte do meio da fórmula? A palavra válido. Então, o Excel responde com a palavra válido. Alternativa D de dado, então, é o que o Excel vai apresentar para nós. Tá?
Se a informação aqui do teste fosse falsa, aí o Excel responderia com a parte final da fórmula, a palavra inválido. Mas, dando como verdadeiro, ele não vai escrever a palavra verdadeiro, não. Ele vai escrever com a informação que tiver aqui no campo direcionado a resposta verdadeira. Nessa questão, a informação é a palavra válido aqui pra gente, então. Perfeito, galera? Então você vai marcar aí a alternativa D de dado como alternativa correta nessa questão número 2. Perfeito, gente? Tranquilos? Ó, só lembrando, tá? Se surgirem dúvidas, aqui tá o Instagram do professor. Você já segue o professor no Instagram? Segue lá, Lucas Costa Informática. Eu adoro conversar com a galera da tribo. Galera que acaba ficando com dúvidas em informática, não sabe muito bem o que fazer. Dá um toque lá que a gente vai orientando vocês aí então. Beleza? Vamos seguindo para a próxima questão, meu povo. Tá invicto? Acertou as duas? Acertou só uma? Como é que tá o desempenho aí? Bota aí no chat, eu quero saber ali para vocês, tá bom? Vamos indo, que tem Copa do Mundo ainda para a gente poder acompanhar. A próxima questão continua dentro do universo do Excel, tá? A gente está aqui agora com a banca IDECAM, fazendo essa questão de 2025 para a gente, só que agora não vai envolver fórmulas. E aqui fica um alerta muito importante que eu trago para você, meu aluno, minha aluna. A IDECAM, ela é uma banca que ela não se apega demais ao lance de fórmulas. O que eu quero dizer? Para enfrentar essa banca, você, além de fórmulas, precisa conhecer também ferramentas, recursos do Excel. E aqui a gente está falando de botões que tem dentro do Excel. E aqui a gente está falando de tá bom? Vem aqui, ó. Durante a organização de um cadastro de ocorrências em uma planilha eletrônica, um guarda municipal deseja reordenar os registros com base no nome dos bairros, em ordem alfabética. Para isso, é necessário utilizar corretamente o recurso de classificação de dados do software de planilhas. Considerando as funcionalidades disponíveis, é correto afirmar aqui. Então, nós vamos falar aqui agora sobre classificação de dados. O que é classificação de dados? Botar os dados em ordem, né? Você tem lá, por exemplo, uma lista de nomes, colocar essa lista de nomes em ordem, tá certo? Vamos ver, então, as informações que se fala aqui a respeito de classificação de dados, o que as alternativas nos trazem. A classificação é aplicada automaticamente sempre que novos dados são inseridos, sem necessidade de reclassificação manual. Vamos lá, só para a gente poder entender uma parada aqui, galerinha. Eu vou usar como exemplo o Excel, pode ser? Vamos fazer o seguinte, nós vamos olhando aqui o nosso slide, mas a gente também vai dar uma olhada no Excel a partir de agora. Vamos fazer isso para a gente poder aprender sobre classificação de dados? Ó, dá uma olhada aqui agora, então. Demos um pulinho aqui no Excel para a gente poder falar sobre classificação de dados. E nada melhor do que a gente colocar aqui, então, para classificar esses dados, algumas seleções da Copa do Mundo. Olha ali, Espanha, Argentina, Cabo Verde, olha só, diferente, né? Iraque, México, Uruguai, Portugal. Quem vai ganhar a Copa, meu povo? Põe aqui no chat. Quem vai destruir a Copa do Mundo aqui e levar para... É o Brasilzão? É o Brasilzão da massa que vai levar a Copa do Mundo? Eu tô no Brasilzão, viu? Eu sou Brasilzão. Se o Brasil sair da Copa, vai me dar uma murchada tão grande. Mas vai me dar uma murchada daquelas, tá bom? Vamos lá? Olha só, tá vendo aqui nesse canto direito aqui em cima? Lá no canto direito aqui em cima, a gente tem aqui o botão classificar e filtrar aqui. Eu vou até clicar nesse botão e mostrar para vocês a imagem que aparece quando a gente clica nesse botão, ó. Ela vai ficar aqui na direita aqui para vocês, ó. Ó, ela vai ficar aqui na direita para vocês então, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Então aqui tá ali, ó. Essas são as opções quando a gente clica no classificar e filtrar do Excel, tá bom? Mas os programas que são concorrentes aqui do Excel, eles também têm funções muito parecidas aqui para gente, tá?
Vou pedir, então, para classificar esses dados de A a Z. O que isso quer dizer? Classificar eles em ordem crescente, em ordem alfabética crescente. Primeiro os itens que começam com A, depois com B e assim vai. Ó, 1, 2, 3 e classificamos, ó, de A a Z. Beleza? Tranquilos? Foi feita a classificação aqui. E o que acontece aqui agora? Na verdade, vou mandar a coluna inteira classificar de A a Z. Pronto, ó, pedi para a coluna inteira se classificar de A a Z. E agora você pode perceber, os países estão em ordem alfabética, tá bom? Vamos acrescentar mais alguns países aqui agora? Eu vou acrescentar aqui, por exemplo, então, agora, o Paraguai, tá? Paraguai, ali pra gente. E o que a gente percebe? Ó, botei o Paraguai e vou colocar aqui também, deixa eu ver quem a gente pode colocar aqui, a Bósnia, não, a Bósnia não, vamos colocar aqui o Catar, tá? O Catar, olha só. Gente, ó, a classificação foi feita. Depois que a classificação foi feita, eu inseri ali mais alguns dados. Só que aí você percebe que ele não reorganizou esses dados automaticamente, tá? Não houve uma reorganização automática aqui dos dados. Eu vou ter que pedir para classificar de novo. Tudo bem? Então, isso torna a alternativa A lá da nossa questão errada. Porque a classificação é aplicada automaticamente sempre que novos dados estão... Não é, não. Inseriu novos dados, eu vou ter que pedir manualmente para que se classifique outra vez. Tá bom? Então, a alternativa A está errada. Vamos dar uma olhadinha na alternativa B. A ferramenta de classificação permite reorganizar os dados, selecionando a coluna desejada, podendo ordenar em ordem crescente ou decrescente. Isso é verdade, não é? Vocês viram que eu fiz isso ali. Peguei a coluna, posso pedir para organizar toda uma coluna, né, e organizá-la em ordem. Olha, tá ali, ó, de classificar de A a Z. E também tem a possibilidade de classificar de Z a A. De A a Z é ordem crescente. De Z a A é ordem decrescente. Então a alternativa B de bola está fazendo muito sentido aqui para a gente, tá? Vamos dar uma olhadinha em outras? Ó, quais são as outras alternativas aqui do nosso material? Alternativa C. O recurso de classificação atua apenas sobre células com dados numéricos, sendo ineficaz para colunas com texto. Acabamos de ver que eu estou mexendo numa coluna com textos, né? Eu estou organizando os nomes dos países. É uma coluna com textos. A classificação não é só com números, tá, meu povo? Também ela funciona com textos. Beleza? Vamos ver a D de dado aqui? A classificação de dados em planilhas depende exclusivamente do uso de fórmulas. Não, eu não usei fórmulas. Existe um botão para isso ali. É um botão que faz classificação. Vocês acabaram de ver. No Excel, esse botão, por exemplo, se chama classificar e filtrar. Eu não preciso usar fórmulas para isso. Perfeito? E aí também temos a alternativa E. O comando de classificação múltipla é utilizado apenas para alterar a cor do preenchimento das células com base em regras de formatação. Não, aqui estamos falando de outras paradas, né? De outras coisas. Classificação é uma coisa, gente. Colorir células, preencher células, formatação, isso é outra coisa, isso é outro botão, isso é outra história. Tá bom? Então, realmente, aqui, nesta questão número 3, a gente fica com a alternativa B de bola. Lembrando aqui, então, o que é a tal da classificação e como ela pode funcionar aqui no Excel ou em outros editores de planilhas que trabalham com esse botão também da mesma forma, da mesma maneira. Tá? Vamos em frente, meu povo? O que vai aparecer aqui para a gente agora em matéria de questão? Vamos ver qual que é a próxima questão que vai surgir aqui para nós. Vem comigo para a questão número 4, meu aluno, minha aluna, vem cá, vem cá. E voltamos para o Word. Nós vamos agora para 2024, onde a IDECAN cobra aqui dos candidatos se eles manjam de colocar senhas em documentos do Word. Vamos lá? Olha só. Gustavo finalizou a elaboração do contrato do seu sócio por meio do Word 2016.
Considerando que o referido arquivo contém dados sigilosos, para enviá-lo por e-mail de modo seguro, ele pode proteger o documento com uma senha. Diante de tal cenário, assinale a afirmativa que contém o caminho correto para realizar essa função. Então, basicamente, em meio a essa historinha que a banca decidiu contar aqui, a IDECAN está te perguntando, querido candidato, onde que eu vou para colocar senha num documento do Word? Qual que é o caminho? Para onde que nós vamos aqui? A alternativa A fala que você vai na guia arquivo. Aliás, todas as alternativas falam que você tem que ir na guia arquivo. Né? Mas aí, depois disso, cada uma vai para um canto. A alternativa fala, não, você tem que gerenciar documento, proteger documento, criptografar com senha. A B fala, não, você tem que ir em obter suplementos, restringir acesso, e por aí nós vamos. Né? E por aí a caminhada vai acontecendo ali. Então, vamos descobrir onde é? Eu vou mostrar para você que, então, no próximo slide, o caminho é um dos caminhos, tá? É um dos caminhos. Tem mais de um caminho para poder colocar senha no documento, viu? Já aviso você a respeito disso. Tem mais de um caminho que é possível fazer isso. Um dos caminhos é esse que eu vou mostrar para você aqui agora com essa imagem do Word que eu vou pôr aqui no slide seguinte. Ó, vem conhecer, então, um dos caminhos aqui para a gente poder colocar senha aqui no documento do Word, galerinha. Esse caminho, ele faz o seguinte. Ele primeiro vem... Aqui não está aparecendo, né? Mas eu cliquei na guia arquivo. Essa era a parte mais fácil. Estava em todas as alternativas, tá bom? E aí, depois de vir na guia arquivo, eu vim aqui em informações. Dentro de informações, a gente já encontra de cara aqui uma imagem de um cadeadinho, ó. Escrito proteger documento. E dentro de proteger documento, entre algumas outras opções que nós temos aqui, porque colocar senha é uma das maneiras de proteger o documento, outras opções oferecem aqui para a gente, por exemplo, ó, aliás, por exemplo não, aqui a gente tem, por exemplo, então, criptografar com senha. Quando a gente clicar nessa opção, vai abrir um campinho, esse campinho vai pedir para que você coloque uma senha, e essa senha que você colocar ali, é a senha que vai impedir a abertura do arquivo. Esse arquivo, a partir de agora, depois que você colocar essa senha, ninguém conseguirá abri-lo se não tiver essa senha, então. Então, recapitulando, guia arquivo, informações, depois eu vou no botão proteger documento, vai abrir o menu, e nesse menu eu vou na opção criptografar com senha. Vamos procurar isso lá nas nossas alternativas. Vamos ver aqui. Ih, aqui, ó, já estou achando aqui já. Ó. Guia arquivo. Depois eu vou no menu que abriu informações. Vai abrir ali do lado um botão chamado proteger documento. Esse botão gera o menu e esse menu gera a opção criptografar com senha, tá bom? Até tem esse restringir acesso aqui da alternativa D, mas não é para pôr senha aqui para gente, tá bom? Restringir acesso é outra coisa, é para fazer outra parada aqui para gente. A alternativa E aqui para gente, então, é a que deve ser marcada na questão número 4 dessa nossa gloriosa noite, 11 de junho. Amanhã é dia dos namorados ainda, hein? Além de ser Copa do Mundo, amanhã é dia dos namorados. Tá corrida a semana, hein, rapaz? A semana tá apertada, hein? Então vamos em frente, vamos para a questão número 5. E ó, isso aqui é uma coisa que a IDECAN gosta, e a gente não pode passar uma aula onde a gente está passando aqui por ferramentas de edição de documentos e tudo mais, e não dá a devida ênfase, não dá o devido destaque. Estamos aqui na questão número 5. Agora a gente não vai falar especificamente de Word. Agora a gente... Eita, faltou só ajustar as alternativas aqui. As alternativas estão meio desreguladinhas aqui. Deixa eu pôr as alternativas aqui nos seus devidos lugares aqui. Né? Isso, aí, pronto. Agora sim. Um usuário, agora a gente vai no programa que é o concorrente do Word. Né? Ele criou um ofício no LibreOffice Writer e precisa verificar a ortografia e a gramática do que ele escreveu. Para isso, ele deve apertar qual tecla ou qual atalho aqui para a gente, né? Aqui a gente tem algumas teclas simples, F4, F7, F2, e também tem um atalho, que é a combinação das teclas Ctrl Tab.
qual dessas vai iniciar uma correção de ortografia e também de gramática? Vai ativar a ferramenta de ortografia e gramática aqui, então, para o LibreOffice Writer. Mas eu te dou um toque, viu? Já te dou uma diquinha aqui. Essa mesma tecla também ativa a ferramenta... Eu já falei que é uma tecla, né? Já deu uma entregada aqui, né? Essa mesma tecla também ativa a ferramenta de ortografia e gramática no Word. Se você estiver usando o Word aí, você também, através dessa tecla que eu vou apontar para você, vai iniciar as correções de ortografia, que são os erros nas palavras, né? E da gramática, que é da escrita do texto como um todo. E é a tecla... Atenção, atenção, anota aí, hein? F7. F7 ativa a correção de ortografia e gramática, tanto no Writer quanto também no Word, tá bom? F7 é uma tecla clássica aí de ortografia e gramática para esses dois programas, então, tá bom? A alternativa certa aqui é a alternativa B de bola. Alternativa B. Aqui, então, é que devemos marcar, tá bom? E aí, galera, eu estou muito curioso para saber quantas vocês acertaram aqui, né? Quantas essa nossa revisão conseguiu trazer para vocês aqui lembranças, se tinha alguma coisa que você não sabia e tudo mais. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, deixa aqui no chat. Se você estiver assistindo a gravação, pode deixar seu comentário aqui também, tá certo? Mas eu espero que essas questões que eu trouxe aqui, que vocês viram, são todas da EDECAM, possam ter sido questões que ajudaram vocês a entenderem um pouquinho melhor a respeito desse tópico do edital aqui pra gente e o nível de complexidade, o nível de profundidade que a EDECAM traz daqui para nós, tá bom? Novamente, a gente pede, não esquece de deixar o seu like, não se esquece de ficar inscrito aqui no canal, porque vai rolar outras aulas ao vivo, não só de informática. Informática tem 5 questões na prova, tem matérias aí que tem muito mais questões e vai ter aula também sobre elas, tá bom? E seguir a gente nas redes sociais, Tribo Concursos e também o professor Lucas Costa em Informática. Mas o meu tempo aqui com vocês está acabando, meus jovens, né? A gente... sempre toma cuidado de explicar as questões com muito carinho. E carinho, às vezes, demanda tempo, tá? Mas eu voltarei mais vezes aqui para a gente poder discutir outros tópicos do edital, né? Falar também sobre outros concursos, outras oportunidades que vão surgindo aí no Ceará, no Nordeste, no Brasil como um todo, então. Tá bom? Quero agradecer, então, você que esteve aqui com a gente essa noite. Quero agradecer você que deu um pouquinho de atenção aqui, então, à matéria de informática, à aula do professor Lucas. Bons estudos para você, além de uma boa Copa do Mundo, de um bom Dia dos Namorados. Bons estudos aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. E eu te espero tomando posse lá, tá bom? Depois você manda foto aqui pra gente, professor. Ó, tomei posse aqui na Alesse, tá certo? A gente vai fazer de tudo para poder te ajudar. Grande abraço, galerinha. Excelente quinta-feira aí para vocês e a gente se encontra mais vezes aqui no YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, galera. Vamos nessa. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!